Galerinha, visualizem eu, Jorge Brasil. Nessa foto, eu, Jorge Brasil, estou com 15 anos e 2 meses de idade, galera. Visualizem. Essa foto, galera, foi na época que eu fui treinar no infantil do Fluminense Futebol Clube, no Rio de Janeiro, galera. Na cidade do Rio de Janeiro, no bairro das Laranjeiras. Aí, essa foto que vocês estão vendo, galera, é uma foto onde eu estava no alojamento do Fluminense, galera. Galerinha, essa foto que vocês estão vendo é a foto em que eu estava no alojamento do Fluminense. Eu levantei de manhã para lavar o rosto, para mim ir para o meu primeiro treino nas Laranjeiras, em 13 de setembro de 1975, galera. Foi num sábado. Essa foto era às 7 horas da manhã, galera. Foi o meu primeiro treino no Fluminense, nas Laranjeiras. Eu levantei, estava lavando o rosto, e um amigo meu bateu a foto, galera. Visualizem. Então eu estava com a toalha no rosto, não aparecia bem o meu rosto aqui, ó, galera. Então eu estou aqui e aqui está minha imagem. Eu botei minha imagem ao lado para vocês verem eu aqui com 15 anos e 2 meses de idade. Aqui eu estava com a toalha na frente. Visualizem, galera. Galera, eu já estava no Rio de Janeiro há algum tempo. Antes do Fluminense eu fui treinar no Bangu. No Bangu, eu cheguei no Bangu 5 de fevereiro, certo? Para treinar no Bangu de 1975. Fiz os testes lá no Bangu até o dia 15 de abril. Foi um mês e pouco de teste, galera, para ver se eu ia ser aprovado. Aí fui aprovado, galera, no Bangu. A partir do dia 16 de abril, no Bangu, eu comecei a fazer meus treinamentos para disputar um campeonato metropolitano pelo Bangu. Nessa época, galera, eu fiquei até o final de maio no Bangu. Aí estava voltando embora, né, porque tinha acabado o campeonato e eu tinha um empresário libanês que contratou nós. Ele pegava jogadores do Brasil todo e fazia os testes com os meninos. Se fosse aprovado, ele levava os meninos para os clubes no Brasil todo. Então esse libanês me levou lá para o Rio de Janeiro, no Bangu. E daí do Bangu estava voltando embora, ele arrumou para mim fazer os testes no Fluminense. Daí eu fui para o Fluminense no dia 1º de junho, em teste. Fiquei até 13 de julho, galera, fazendo teste. Depois dos testes, porque o Fluminense é um grande clube do futebol brasileiro e mundial. Para você jogar no Fluminense não basta se jogar futebol também, você tem que ter teu preparo físico em dia, tua saúde tem que estar em alta. Eu fiquei 2 meses praticamente no Bangu, por coincidência deu certinho, quase 2 meses, deu 2 meses. Eu fiquei do dia 13 de julho, quando eu completei 15 anos de idade. Eu tinha 14 anos, eu estava no infantil do Bangu, mas continuei no infantil ainda com 15 anos. 13 de julho de 75 eu completava 15 anos de idade. Eu fiquei 2 meses em testes médicos, galera, físicos, médicos, avaliação total, exame de sangue, eletrocardiograma, ecocardiograma, pulso, a grossura do osso da gente, eles mediam pelo pulso, para ver se ia ter uma ossatura boa. Tudo isso aí, levou 2 meses. Terminei tudo, foi aprovado, eu já estava nos alojamentos do Fluminense. Aí o que vocês estão vendo, galera, foi uma casa que o Fluminense contratou para integrar os meninos. Até que a casa, galera, aqui era o corredorzinho, nós passava para sair. Ao lado era um mato, aqui tinha mato, e aqui é uma árvore de laranja, galera. Tinha laranja, mas nós quase nunca comia laranja. Aí eu fui aprovado, tudo já estava nos alojamentos, e essa foto que eu estou falando, tudo isso aí que eu estou falando para chegar na foto. Essa foto que eu estou mostrando é a foto do primeiro dia que eu levantei para o primeiro treino nas Laranjeiras, no Fluminense. Eu fui disputar um campeonato infantil metropolitano, campeonato livre. Era um campeonato livre, um torneio livre metropolitano da cidade do Rio de Janeiro naquela época, galera. Mas envolvia vários time infantil do Rio de Janeiro, até do estado do Rio também. Tinha o próprio time do Bangu disputando nessa época, tinha o América do Rio, tinha o Goitacás, né? Campos dos Goitacazes, tinha o Goitacás que disputava também, tinha o Americano de Campos, e vários outros clubes disputavam esse campeonato infantil metropolitano livre na cidade do Rio de Janeiro, galera. Então, falando tudo isso aí, eu estou mostrando a minha foto, eu estou falando tudo isso para mostrar o pôster, a foto. Então aqui estou eu, galera, esse aqui sou eu, que eu levantei cedo, fui lavar o rosto aqui na bacia. Aqui é uma bacia que nós lavávamos o rosto. Aqui tem um chaminé, tinha um fogãozinho a lenha, mas no Rio de Janeiro fazia muito calor, aí está aparecendo a imagem do sol aqui, ó, galera, batendo o sol na árvore. Aqui é o sol, galera, tá vendo? E aqui era a bacia que nós tomava banho, nem chuveiro tinha, tá vendo a bacia aqui pendurada na parede, aqui outra bacia, galera.
que nem chuveiro tinha para nós tomar banho. Então a piazada de hoje, aqui tem minha foto ao lado. Como eu estava bem na hora que o menino bateu a foto, eu estava lavando o rosto, estava enxugando meu rosto, estava levantando aqui, eu estava com o uniforme do Fluminense, que aqui tem preto e branco, a foto ainda, a foto antiga, naquela época, preto e branco, acho que devia ter foto da cor, mas aqui estava em preto e branco, e o uniforme nosso era um uniforme azul marinho, que na época os clubes do Rio, muitos clubes, principalmente infantil, usavam uniforme azul em homenagem à bandeira do Rio de Janeiro, né, galera? Então aqui era um uniforme azul marinho aqui que eu estava usando. Então no preto e branco parece que ele está preto, mas era um uniforme azul marinho. Eu acabei de lavar o rosto na bacia aqui, tá vendo? Tava me preparando, correndo para ir, tava até descalço, galera, visualizem, tava até descalço. Tava me preparando para ir pro treino. Daí o menino lá bateu a foto que eu nem tinha visto. Daí eu falei para ele, pô, porque não esperou, né? Para me aparecer meu rosto. Como não apareceu meu rosto com 15 anos de idade, apareceu um pedacinho aqui só, galera, tá vendo? Eu botei minha imagem aqui, meu rosto aqui ao lado. Essa foto era a foto das carteirinhas dos atletas, que foi feita no mesmo dia e tal, a mesma imagem, tudo, para fazer a carteirinha de atleta infantil mirim na época no Fluminense. Visualizem, galera? Galera, então, aí o que vai acontecer? Nessa época, no alojamento do Fluminense aqui era uma árvore de laranja, mas eu nem comia laranja. Nessa época nós estávamos em 30 meninos que o Fluminense contratou do Brasil inteiro. Eu aqui do Paraná, tinha outro do Amazonas, outros do próprio Rio de Janeiro, mas do interior do Rio de Janeiro, bem do interiorzão lá, que não tinha condições de pagar uma pensão, pagar um negócio pro alojamento. E muitos iam treinar tentar a vida pela comida. Eu, porque eu tive um pouco de sorte que o empresário libanês me contratou e me levou para o Rio de Janeiro. Aí eu tinha as despesas tudo paga por ele, porque daí se dá certo ele vai ganhar, né? Então ele tinha a intuição de ganhar. Ele contratava aí 40, 50 meninos e distribuía para todo o Brasil, para o mundo todo, né? Os meninos iam. Então eu tive um pouquinho de sorte porque ele não tinha um salário do libanês. Mas nós estávamos no alojamento aqui, os outros meninos, nós estávamos em 30 meninos. Tudo de fora, tinha menino do Pará, tinha menino do Acre, tinha menino do Amazonas, tinha menino de Goiás, tinha meninos da Bahia, tinha meninos do Ceará, tinha meninos de Pernambuco, tinha meninos do Mato Grosso, de Santa Catarina, do Brasil todo. Nós estávamos em 30 no alojamento. E 10 meninos que moravam na cidade do Rio, que os pais já tinham uma aquisição financeira muito boa, então já ia de carro com seu pai e tal, né? Então era diferente da nossa situação. O Fluminense contava com 40 meninos do infantil e nessa época, nesse dia, nós disputamos, nesse tempo, eu disputei o campeonato metropolitano livre infantil pelo Fluminense. Eu estou mostrando a foto aí para vocês me verem. No meu tempo, quando eu tinha 15 anos de idade, galera, estou aqui na porta do alojamento, lavando o rosto rapidinho para ir, nem sapato tinha posto, nada, para correr para o treino lá no campo das Laranjeiras, lá no campo do Fluminense, que ia começar o treino. Então aqui está a descrição, galera, visualizem: Fluminense Futebol Clube, bairro Laranjeira, cidade de Rio de Janeiro, alojamento de jogadores de futebol do Fluminense nas Laranjeiras. Eu, Jorge Brasil, em 13 de setembro de 1975, sábado, 7 horas da manhã. Jorge Brasil, nessa época, com 15 anos, eu e 2 meses. Meu primeiro treino nas Laranjeiras, galera. Eu fiquei nas Laranjeiras, galera, de 13 de setembro, eu já estava antes nos testes, mas eu me considero desde a época que eu comecei a jogar. Os testes eu não conto, eu deixei para trás. Então, os testes, exame físico, exame médico, tudo deixei para trás. Então, eu conto desde 13 de setembro, de 13 de setembro, no sábado, que eu comecei o primeiro treino meu nas Laranjeiras, a 28 de outubro de 75, numa terça-feira, eu fiquei 1 mês e 15 dias, onde que eu me despedi, e depois voltei embora, galera. Estava voltando embora das Laranjeiras. O Fluminense foi campeão infantil nesse torneio metropolitano, galera. É livre. Foi campeão do torneio metropolitano e eu estava me despedindo para vir embora. Na verdade, eu estava voltando embora porque a mãe mandava carta e não queria que eu ficasse lá porque era muito novo, né? E os pais da gente sempre se preocupam. Naquela época nem telefone tinha, né? Tinha, mas nós era muito pobre, né, galera? E eu ganhava um salário mínimo do empresário. Esse salário mínimo ajudava a gente a pagar água, a luz, comprar uma comidinha, porque a nossa vida naquelas épocas antigas lá era uma pobreza, galera. A gente era muito pobre mesmo. Era difícil ter dinheiro, o pai vivia desempregado, a mãe vivia penando para conseguir uma grana. Ou nos dias de hoje é mais fácil, galera. No dia de hoje é mais fácil o emprego. Naquele tempo era muito difícil, né? Então a nossa vida, eu ganhando esse salarinho que eu ganhava, um salário mínimo daquela época, já ajudava nós.
Então, galera, daí eu estava vindo um empresário libanês, arrumou para mim no Internacional de Porto Alegre, que dali eu vim embora, cheguei aqui em Curitiba na época, fiquei 2 dias na casa da velha, da mãe, e me despedi dela depois e fui para seguir rumo junto com o empresário para Porto Alegre, porque eu fui para o Internacional e fiquei mais 1 mês e meio disputando o infantil e juvenil pelo Internacional em Porto Alegre em 1975 mesmo. Eu fiquei até dezembro de 75, inclusive junto com aquele time do Internacional campeão brasileiro de 1975 pela primeira vez na história, com Falcão, Valdomiro, Escurinho, galera. Então é isso aí, galera. Estou contando a história aí. Eu, na época do Fluminense Futebol Clube, aqui no meu alojamento, aqui, no bairro das Laranjeiras, na cidade do Rio de Janeiro. Eu, nessa época, em 13 de setembro de 1975, nessa foto aqui eu estava nessa foto era 7 horas da manhã. Foi o meu primeiro treino nas Laranjeiras. Eu estava com 15 anos e 2 meses, galera. Visualizem. Fiquei 1 mês e 15 dias nas Laranjeiras. Foi muito bom, um calor, galera. Visualize a árvore aqui. Aqui é o sol que já estava batendo de manhã cedo, galera. Aqui é o reflexo do sol, aqui no corredorzinho nós saía para ir para o treino. Aqui é o sol, aqui onde está a bacia. Aqui, galera, visualizem a bacia onde que nós tomava banho. Aquela bacia que tinha uma bacia aqui, outra aqui. Nós enchia de água e tomava banho, não tinha chuveiro. A piazada de hoje entra em escolinha de futebol, acha que o futebol é fácil, né? Que o futebol é só chegar lá e jogar, mas ninguém vê, ninguém sabe. Poucos sabem, só quem viveu isso aí no meu caso, quem viveu isso aí no meu caso, que sabe da história, que jogar futebol para se chegar lá não é fácil. Então eu consegui até chegar lá, cheguei a se me profissionalizar, sempre ganhei. Aqui nessa foto eu já estava ganhando, graças a Deus eu tive sorte que apareceu esse empresário libanês aí em São José dos Pinhais e me fez o teste, passou, me aprovou, junto com mais vários meninos, 40, 50 meninos, que depois ele distribuía pelo Brasil e pelo mundo. Teve menino que foi para a Europa, teve menino que foi para a Ásia, para a África, para outros cantos do mundo, e no Brasil também, e no meu caso também. Ele que indicava os clubes, Bangu, Fluminense, Internacional em Porto Alegre, e vários clubes, entendeu, galera? Então eu estou mostrando essa foto aí, mostrando eu, né, meu tempo de infantil no futebol, quando eu já estava nas categorias infantil no futebol, no Fluminense. No Bangu eu não tenho foto, infelizmente eu não consegui fazer uma foto do Bangu, mas eu tenho essa foto do Fluminense, que eu tinha aqui nessa época 15 anos, nessa foto exata, 15 anos e 2 meses de idade, galera, disputando o infantil pelo Fluminense. Essa foto exata, essa foto que vocês estão vendo, 13 de setembro de 1975, galera. E nós, nos alojamentos do Fluminense, era uma casa que o Fluminense alugou, perto do estádio das Laranjeiras, no bairro das Laranjeiras mesmo, para nós ficar alojado lá, né? Nós tinha comida tudo era dada pelo Fluminense. Nós levantava de manhã, tomava nosso café, 7 horas. 7h10 saiu o café. Nós esperava até as 8 horas, 40 minutos até fazer a digestão do café. Era um café muito caprichado, galera. Aí fazia a digestão, daí nós ia tudo pro campo. 40 minutos para fazer a digestão. 50 minutos. Nós, 7h10 saiu o café, já estava na mesa, né? Aí nós tomávamos o café, um café até bem recheado, galera, com tudo. Fruta, tinha leite, próprio café, tinha pão à vontade, frutas e tal. E aí nós esperava 50 minutos para fazer a digestão, pegava a nossa chuteirinha e se mandava para o campo, né, galera? Para treinar. Dali nós treinava até meio-dia, suado, voltava embora, meio-dia nós voltava embora para almoçar, um almoço até legal no Fluminense, e à tarde nós começávamos 1h30 de volta, 2 horas, bem dizer, geralmente 2 horas, e nós ia até as 6 da tarde, onde que voltava embora, nós tomava nosso banho de bacia, até aqui a bacia, galera, a outra bacia aqui, tomava nosso banho de bacia, sentava, tinha um sofazinho na época, tinha uma televisãozinha para a gente assistir, até na época era preto e branco, e depois nós ia descansar, depois do treino para outro dia, porque nessa época, nessa foto, nós tínhamos que treinar muito, já no sábado, por causa que já tinha o torneio que ia começar na semana seguinte, né? Então na semana seguinte, ali por terça-feira, mais ou menos, porque era infantil, então as datas eram diversificadas do profissional, de outras categorias. Então na terça-feira, na terça seguinte já ia começar o campeonato, o torneio infantil metropolitano, torneio livre da cidade do Rio de Janeiro. Galera, para quem gostou da minha história, do meu vídeo, dos meus tempos de Fluminense,
com 15 anos de idade, galera, para não vocês não esquecer, aqui está minha foto quando eu tinha 15 anos de idade. Visualizem, galera, aqui é minha foto com 15 anos de idade, galera, aqui. Então eu deixei a foto lá para vocês visualizarem meu rosto, minha fisionomia com 15 anos. Hoje eu estou com 64, galera, faço meus canais no YouTube, meio parecido, porque muda, né? A gente vai mudando, né? Essa foto foi a foto da carteirinha que eu fiz, visualizem, para fazer a carteirinha de infantil do Fluminense naqueles tempos, né? E aqui eu estava lavando o meu rosto. Bem na hora o menino bateu a foto e não apareceu o rosto. Galera, para quem gostou da minha história, do vídeo e da foto, e dessa época, eu com 15 anos de idade, 15 anos e 2 meses, tentando a vida, tentando ser alguém na vida, lá nas Laranjeiras, no Fluminense, nesse grande clube do futebol brasileiro. Depois se inscrevam no meu canal do YouTube, Jorge Brasil, o maior atleta de futebol, galera. Acione o sininho e dêem um like para quem gostou da minha história, do vídeo, da foto e desta época, galera. Em 13 de setembro, exatamente a foto, de 1975. Galerinha, vou me despedindo a todos, depois se inscrevam no canal, me visualize que eu preciso muito. É isso aí, galerinha, e até a próxima.